O preço de nunca dizer não. Por que nós temos medo de decepcionar as pessoas quando dizemos não? Por que nós temos essa insegurança? Por que esse receio? É esse assunto que eu quero bater um papo com você aqui. Você já sabe muito bem, nós estamos no nosso 6º episódio falando literalmente sobre a geração do barulho. E aqui, claro, eu quero falar com você sobre o porquê que você não diz não. Tem medo? Tem insegurança? Tem medo de magoar? Tem medo de ferir? Você sabia que o não, muitas das vezes, pode ser o remédio que aquela pessoa precisa? Então, pega o seu café, pega a sua água, já se assenta aí durante esses 10 minutinhos. Vamos junto aqui bater um papo sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao nosso 6º episódio, claro, e aqui você com certeza já deve estar percebendo que nós estamos indo diretamente ao ponto, entregando para você um conteúdo muito bacana. Eu sou o pastor Vinícius Salles e se você não me segue nas redes sociais, me segue aí nas redes sociais para você estar sempre acompanhando as novidades, aquilo que nós estamos compartilhando para edificar a sua fé. Claro que o intuito é sempre edificar a sua fé. Então, eu quero nesse momento compartilhar com você sobre esse assunto que a gente talvez deixa passar desapercebido, deixa passar batido e que é pertinente na vida de muitas pessoas e talvez esteja na sua vida, talvez você agora possa estar vivendo um dilema por simplesmente não dizer um não e não e não. Por que eu não digo um não e não? E aí nós queremos exatamente ver qual é a sua opinião sobre isso. É normal a vida inteira você dizer sim só para agradar? Já comecei com uma pergunta aqui bastante polêmica, né? É normal, é natural você toda a vida dizer sim para agradar a esposa, para agradar o marido, para agradar os filhos, colegas, terceiros? E quando você dizer um não? Quando você dizer eu não vou, não quero, não posso? Qual vai ser a reação das pessoas? Qual será a sua reação quando você abrir a boca e dizer o não? Você sabia que o não, cientificamente, psicologicamente, ele, em algumas ocasiões, é um antídoto que cura o emocional de outras pessoas? Dizer não, na maioria das vezes, é um grande remédio para aqueles que estão sempre acostumados a ouvir um sim. E ouvir um sim toda a vida prejudica no crescimento emocional, no crescimento pessoal, coletivo e, acima de tudo, esta pessoa não sabe lidar com os problemas da vida. E há de concordar comigo, você, que a vida sempre vai, na maioria dela, na maioria das vezes, dizer um não. Como já tem aquele ditado que é jargônico, sempre temos o não como resposta. Estamos lutando pelo sim. E aqui eu quero ouvir a sua opinião. Claro, se você chegou até aqui e ainda não me segue, já me segue aqui, já ativa o sininho das notificações, já vem com a gente, porque toda semana tem um episódio novo para edificar a sua fé. Chega mais aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue dizer o não? Você tem o costume de dizer não? Ou você simplesmente explica, justifica, pede desculpa e no final acaba dizendo um sim? Para agradar, para fazer a pessoa se sentir bem? Ou você é aquela pessoa que quando diz não, é não, sim, é sim? Lembra os antigos antigamente, quando... Interessante, né? Os antigos antigamente, quando eles diziam um não, era muito, muito rústico, né? Minha palavra era um risco, né? Minha palavra era uma só. Eu falava não, era não, sim, era sim, né? Os nossos avós, os nossos pais antigamente cresceram em uma cultura onde eles sempre ouviam, a maioria das vezes, o não. Não pode mexer nisso, não pode tocar nisso. Talvez até você que está me assistindo agora, independentemente da sua idade, né? Se você é da época da palmatória, você já vai lembrar o que eu estou dizendo. Ouvir o não nessa época era como se fosse assim uma vara de goiaba caindo nos lombos, assim, a gente dizia, meu Deus, um não. E é esse não que tornou uma geração passada um pouco mais resistente à vida, mais fortalecedora diante do que estavam vivenciando. O não era crucial para que eles entendessem
e nessa compreensão eles pudessem ver que havia uma preocupação, um cuidado. A criança, quando já nasce ouvindo não. Não pode, não mexe, não toca. Essa proibição, ela é genética, ela é proposital, porque demonstra um cuidado. Mas aqui eu quero que você entenda até onde vai esse cuidado em dizer não ou em dizer sim. Perceba que a geração passada cresceram enraizado em ouvir um não e se tornaram grandes homens e grandes mulheres. A geração presente, a geração futura, os jovens e adolescentes de hoje, dessas últimas gerações do século XXI, eles têm ouvido mais o não ou o sim? Aqui entra uma grande pergunta. E claro, se você ainda não deixou o seu comentário aí, pelo amor de Deus, um assunto tão interessante como esse merece você parar agora, pegar aí o teu celular e deixar o seu comentário. Deixa o seu comentário. Eu quero ver o seu comentário. O que tem? Escreve aí pelo menos umas 20 linhas aí, né? Compartilha o que você pensa. Traz aí um exemplo aí da sua família que outrora vivia ouvindo não e hoje todo mundo vive o sim. Só a gente comparar as gerações. Eu quero com certeza que você crer que você tenha sim um comentário sobre esse assunto. Podemos perceber que a geração de hoje, até mesmo nós, estamos propensos a ir em busca de aprovação, em ouvir um sim, em ouvir um vai dar certo, né? Em escutar aquilo que praticamente nós chamamos de aprovação consciente, que massageia o ego da gente. E a pergunta é, estamos preparados para ouvir um não? Para escutar um não? A geração de hoje provavelmente não está tão preparado para ouvir um não, né? Ou seja, ouvir um não traz para a gente a certeza, né? O sentimento de que o não, ele é prejudicial. A geração de hoje entende isso. Muitos entendem que ouvir um não é prejudicial. E ouvir um sim é o que realmente importa. Porém, todavia, entretanto, a gente precisa entender alguns pontos e algumas observações que eu quero compartilhar com você aqui. Claro, tá bom? E se você chegou até aqui nesse momento e ainda não compartilhou, compartilha essa live, compartilha esse conteúdo, compartilha esse vídeo, compartilha essa série, esse episódio. Chama lá a tia, o tio, chama lá o primo, compartilha, manda esse link para quantas pessoas você puder, para que essa pessoa venha bater um papo com a gente e ela possa entender que durante as terças, as quintas e aos sábados, a partir das 18 horas, sempre tem um episódio novo aqui falando sobre um assunto interessante. Você já reparou a quantidade de pessoas que vêm buscando aprovação, vêm buscando e querendo ser necessário, querendo ser agradável para as pessoas e às vezes acaba se privando, né, se lastimando, vivendo assim um momento de não eu, né, mas sim as pessoas e por tanto dizer sim, 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 hoje em dia não consegue mais quebrar essa barreira, quebrar esse bloqueio. Você já reparou que as pessoas deixam de viver a vida delas em dizer não para outro porque tem medo daquela pessoa ir-se embora, da pessoa, aquela amizade, não querer mais estar do lado dela? Deixa eu dizer uma coisa para você, se for um grande amigo, uma grande amiga, o não, ele não vai questionar, o não, ele não vai brigar, porque ele vai entender que quando você diz o não, é a prova do quanto você se importa, do quanto você quer bem, do quanto você zela. Aí eu pergunto, até quando você vai viver procurando a aprovação das pessoas? Ou querendo ser agradável demais para as pessoas e só levando na cabeça? Até quando? Até quando vai durar isso? Pode acabar hoje, depois desse 6º episódio. Quando não sabemos dizer não, qualquer pessoa pode determinar o destino da nossa agenda. É isso que acontece quando a pessoa não consegue dizer não. Toda a vida diz sim. Toda hora diz sim, todo momento diz sim. E aí é que surge aquela pergunta no ar. Você tem sido o organizador das suas agendas ou você tem sido dominado pela quantidade de sim que você acaba dando para as pessoas? Às vezes você não está nem afim de ir, você não está nem afim de chegar lá, de participar, você quer ficar no seu canto, mas acaba dizendo sim para agradar, para dizer que tá bom, tô aqui, beleza e tal. Eu vendo isso aqui, eu me perguntei agora aqui,
Claro, eu me perguntei aqui, ouvindo isso aqui, será que de fato eu tenho dito muito sim somente para agradar as pessoas? Uau! Agora eu mesmo me perguntei aqui, interessante, que às vezes para poder agradar as pessoas, naquele sentido da resiliência, da reciprocidade, em querer dizer para as pessoas que, bem, tô aqui, estamos juntos, né? Você me agradou e tal, vamos agradar. Olha, eu parto do princípio da honra. Eu vou explicar para você o que é isso. O princípio da honra, baseado nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, se você não sabia, eu gosto de usar a Bíblia como regra de fé e prática para a minha vida. E a Bíblia, as Sagradas Escrituras, diz que nós devemos dar honra a quem honra. Então, eu parto desse princípio, não é o fato de não dizer não e nem dizer sim, no meu caso, e aí você pode aplicar para a sua vida. No meu caso, eu penso assim, me honrou, merece honra. Eu honrei, eu mereço honra. Faz sentido para você? Deixa aí nos comentários se faz sentido para você isso, ou a sua opinião. Ou melhor, já teve algum episódio da sua vida que você disse sim, agradou, honrou e no final você não foi honrado? Eu quero ler o teu comentário, eu quero ler. Eu também já tive essas decepções e só Deus na causa, só Deus na causa. Mas não deixa de deixar o seu comentário aí que é fundamental sobre esse assunto. Deixa aí, vamos junto. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Jesus, ele amava pessoas, mas ele também sabia dizer não. Ele sabia estabelecer limites. Em Mateus 5,37, Jesus, ele declara nitidamente na sua palavra que a nossa conversa, o nosso proceder, que seja sim, sim e não, não. E o que passaria disso seria procedência maligna. O próprio Jesus, ele soube dizer não nos momentos necessários e sim nas horas necessárias. A vida vai sempre nos levar a dizer sim, porque tudo é desafiador, tudo é oportunidade, tudo é o momento certo, mas dizer um não às vezes vai nos fazer tão bem, tanto quanto você dizendo o sim vai fazer bem ao outro. E às vezes o que aquela pessoa precisa entender, a sua importância, o seu valor, é você dizer um não. E às vezes o não é o remédio que vai curar aquela vida que só quer ouvir um sim. Dizer não para uma coisa pode ser dizer sim para aquilo que Deus realmente colocou diante de você. Entenda, o não também é resposta.